Irmãos, o dia que eu não subir aqui a esse púlpito com tremor, alguma coisa está errada. Que responsabilidade, depois de um louvor tão sincero, um louvor tão agradável. É uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus. Estamos estudando neste mês, estudando e obedecendo a palavra de Deus. E nesta noite eu vou falar a respeito de uma pessoa que de verdade foi um estudante da palavra de Deus. Mas muito mais que estudante da palavra de Deus, ele foi obediente a Deus. E é isso que eu quero para a minha vida nesta noite, é isso que eu quero para a sua vida nesta noite. Que nós possamos sair daqui com a convicção que é necessário sermos ainda mais obedientes a Deus. O texto que eu quero ler com os irmãos é bem pequeno, bem breve e bem conhecido também de todos, assentado mesmo como os irmãos estão. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, um texto muito conhecido. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim, a palavra de Deus: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, agora estamos diante da Tua palavra. Como é bom, Senhor, sentir a Tua presença neste lugar. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está no nosso meio. Por isso queremos te pedir, Pai, abra nosso coração, abra nossa mente, dê entendimento a Deus. Não permita, Pai, que saiamos daqui nesta noite da maneira pela qual chegamos, mas que possamos sair daqui edificados, não só pelos louvores que foram entoados até aqui, mas também sair daqui transformados pela Tua palavra, Pai. Mais uma vez eu te peço, toma a minha vida nas Tuas mãos e usa-me, Senhor, para a Tua honra e glória. Perdoa, Senhor, os meus pecados. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem foi o cara que teve coragem de escrever um versículo desse? Combati o bom combate, terminei a corrida, terminei a carreira, mas guardei a fé. Quem foi esse cara? Não foi qualquer pessoa, não foi qualquer um que escreveu isso, que deixou essa exortação para nós. Nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Olha que interessante. Quem foi o apóstolo Paulo? Foi um judeu, fariseu, encontrado pela primeira vez no livro de Atos, com seu nome em hebraico ainda Saulo. Nasceu em Tarso, Cilícia, cidade localizada na Ásia Menor, atualmente sul da Turquia.
provavelmente nasceu há uns 10 anos depois de Jesus. Seu pai, sem dúvida, era judeu, mas comprou ou recebeu a cidadania romana. Por essa razão, Paulo usou esse direito mais tarde. Paulo foi criado numa família devota ao judaísmo. Paulo, ele tinha como trabalho fazer tendas. Paulo, ele foi um estudioso. Com a educação que ele possuía, com o conhecimento que ele possuía, e a profissão aceitável, universal que ele possuía, é bem provável que Paulo viajava muito. Era um cara que gostava de viajar. E ele fazia isso antes de ser cristão. E aí é interessante a gente pensar, e nós vamos ver isso no decorrer desta mensagem, que quando Jesus transforma a vida de Paulo, ele continua a viajar, mas as viagens dele passam a ser viagens missionárias. Que tremendo! Com certeza, por todos os estudos que ele tinha, por todos os conhecimentos que ele tinha, ele era um homem fluente em grego, em hebraico, em latim e em aramaico. Olha quem era Paulo. Não é qualquer um que pode entregar para nós, há tantos anos depois, uma exortação dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira, acabei a corrida, mas eu guardei a fé. Tudo isso que eu disse até agora foi antes da sua conversão. E o pior ainda de tudo é que antes de se converter, Paulo era um perseguidor de cristãos. Saulo, ele assolava as igrejas. Ele entrava pelas casas arrastando homens e mulheres e levavam para prisões. Olha quem era o apóstolo Paulo. Olha quem era o cara que disse para nós assim, ó: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Um cara que aprisionava os cristãos que pregava o evangelho. E aí eu começo a pensar que não importa a situação pela qual eu cheguei aqui nesta noite, não importa o sentimento que eu tenho por cristãos, ou se nem tenho sentimento por cristãos, o que eu preciso crer e entender e ter fé e aceitar é que nesta noite Cristo pode mudar a minha vida, como mudou a vida de Saulo. Esse tem que ser o meu propósito nesta noite. Esse tem que ser o teu propósito nessa noite. De acreditar de que em tudo Deus pode mudar a nossa história. Em Atos, capítulo 8, versículo 3, mostra o quão Paulo era perseguidor dos cristãos. Saulo, por sua vez, o texto diz assim: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Isso está na Bíblia, lá em Atos capítulo 8, versículo 3, você vai ler isso. Como era Saulo? Como era esse homem que odiava os cristãos?
Irmãos, quantos homens e mulheres, quantas pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia e não odeiam cristãos? Quantos? Seja lá na escola onde você estuda, seja lá no seu trabalho, seja lá no trem onde você vai trabalhar ou vai estudar, ou seja no ônibus, ou seja na sua vizinhança, ou seja na própria família, nos seus familiares. Quantas pessoas que não convivem conosco, que odeiam os cristãos. E o que eu e você temos feito para que essas pessoas reconheçam a Cristo como o único e suficiente Salvador da vida deles? Mas também, diante dessa história, veio o momento mais precioso, o momento mais especial na vida de Paulo, que foi a sua conversão. Paulo estava a caminho de Damasco, caiu. Quando ele caiu, ele ficou cego. Ele ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Olha que doideira. Como é a conversão de uma pessoa? Ele perdeu a visão. Ele ficou sem comer, ele ficou sem beber durante 3 dias. Até que o Senhor mandou Ananias até Paulo. Ananias era servo do Senhor, e nós estamos estudando o tempo de servir. Ananias era servo do Senhor, e foi enviado por Deus até Paulo. Impôs as mãos sobre ele, e aí a sua visão foi restaurada. A história linda do apóstolo Paulo começa a acontecer. Ananias chega até ele, coloca a mão sobre ele, ele volta a enxergar, ele volta a ver. Imediatamente, depois disso, ele recebeu o Espírito Santo de Deus e foi batizado. É assim que acontece. É assim que acontece comigo, é assim que aconteceu comigo, é assim que aconteceu com você, que já foi transformado. Quando você entende o plano de salvação para a sua vida, quando você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você recebe automaticamente, imediatamente o Espírito Santo de Deus, e sua vida é transformada, a sua vida é modificada. E as pessoas que convivem com você vão perceber que houve uma transformação tremenda na sua vida, porque é assim que acontece, é dessa maneira que o Espírito Santo age nas nossas vidas. Aí, a partir daí, vamos conhecer melhor essa história. História de alguém que abriu mão de tudo para servir a Deus. O apóstolo Paulo, ele abriu mão de tudo para servir a Deus. Se antes de se converter era um cara que viajava, o que ele resolveu? Eu vou fazer agora as minhas viagens missionárias. Eu vou levar o evangelho ao mundo. Irmãos, eu não tenho dúvidas nenhuma que se o evangelho chegou até nós hoje, foi por influência do apóstolo Paulo. Não tenho dúvidas nenhuma disso. Um cara que esteve disposto a virar as costas, a dar as costas para a sua profissão, para o seu trabalho, para a sua família, e foi fazer o que precisava ser feito para servir a Jesus. E aí,
O mais legal ainda de tudo isso é que ele não foi sozinho, ele levou amigos. Ele levou amigos. E esse texto que nós lemos aqui, que eu só li um versículo, é um texto que é uma exortação do apóstolo Paulo a Timóteo. E aí, Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, olha o que ele está falando para Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Timóteo, pregue a palavra. Timóteo, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Timóteo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, Timóteo, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Timóteo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Timóteo, o meu fim está próximo. A minha partida está chegando. Mas Timóteo, eu combati o bom combate. Minha carreira está terminando. Mas eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Eu quero tirar do versículo que eu li 3 lições. 3 lições que pode fazer diferença nas nossas vidas nessa noite. A primeira delas é quando ele diz assim: combati o bom combate. Irmãos, todos os dias da nossa vida, nós temos um combate a combater. É assim na minha vida, não sei se é na sua. Todos os dias, nós temos uma luta a enfrentar. Todos os dias, nós temos um desafio a enfrentar. Todos os dias, nós temos uma dificuldade pela frente. É assim. Não é? Mas em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. O Senhor que transformou a vida de Saulo para Paulo, o Senhor que mudou a história do apóstolo Paulo, é o Senhor que está dizendo para mim e para você: nesse mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. E aí eu vou lá para Romanos e vejo que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Isso é muito tremendo, isso é muito especial para nós que somos cristãos. Isso não pode ser algo fútil para nós, não. Tem que ser algo que a gente goste muito. Tem que ser algo que a gente dê a nossa vida, como o apóstolo Paulo deu. Tem que haver disposição nas nossas vidas de servir a Deus em toda e qualquer circunstância, porque as aflições estão aí. Às vezes o teu combate é por causa de uma doença, às vezes o teu combate é por causa de um relacionamento, às vezes o teu combate é uma falta de emprego, às vezes o teu combate é uma dor por ter perdido alguém.
Eu não sei qual é o seu combate. Eu não conheço as suas aflições. Mas o Deus que está aqui conosco nesta noite, Ele conhece e sabe de todas as coisas. A segunda lição que eu quero tirar desse versículo é quando Paulo diz assim: terminei a corrida. Sabe qual é a única certeza que eu tenho? É que um dia a minha corrida vai acabar. É a única certeza que você pode ter nessa vida, é que um dia vai chegar o fim da sua corrida. A única certeza que temos é que a nossa corrida um dia vai acabar. Para uns acaba cedo, para outros acaba no meio, para outros acaba durante, para outros acaba lá no final. Mas acaba. Não tem jeito. Se você é rico, vai acabar. Se você é pobre, vai acabar. Se você conquistou bens, vai acabar. Se você não conquistou bens, vai acabar. Não tem jeito. Você que está aqui nesta noite, esta é a única certeza. Um dia, a sua corrida vai ter o final. Vai ter a bandeirada final. A terceira lição que eu tiro desse texto é quando Paulo fala assim: guardei a fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Guardar a fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que eu espero, é a prova das coisas que eu não vejo. Às vezes estamos num combate, numa aflição tão grande, numa dificuldade tão grande, e a gente não consegue enxergar a vitória, a conquista, a mudança de situação. Sabe por quê? Porque nos falta fé. Porque se eu tenho fé, eu tenho certeza de que um dia as coisas acontecerão no tempo de Deus, porque Deus sempre quer o melhor para mim e para você. Combater o combate, terminar a carreira e guardar a fé. Quero concluir essa mensagem de hoje fazendo uma pergunta para você. Qual é a sua certeza após o final da sua carreira? Qual é a certeza que você tem após o final da sua carreira? Sabe qual era a certeza do apóstolo Paulo? Está no versículo 8. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa era a certeza do apóstolo Paulo. A certeza do apóstolo Paulo é que tinha uma coroa preparada para ele no céu. Qual é a sua certeza? Qual é a minha certeza? Em Filipenses,
O apóstolo Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual é a certeza que você tem para o final da sua carreira? Eu quero orar por você. Eu não sei como você veio para cá. Eu não sei qual a condição que você veio. Eu não sei qual a condição que você chegou até aqui. Eu não sei os combates que você tem enfrentado, as aflições que você tem enfrentado. Mas Deus sabe. Aí eu queria que você, onde você está, que você orasse. O Ministério de Louvor vai cantar uma música agora. Enquanto eles estão cantando, coloque a sua vida diante de Deus. Nós vamos cantar: a vitória é daquele que o adorar. Você está aqui nesta noite para contemplar a vitória que Jesus tem para a sua vida. Coloque a sua vida diante de Deus. Busque a presença de Deus. Ele pode nesta noite mudar a tua história.